E aí, gente, boa noite. Está tudo bem? Alguém pode falar uma boa noite aí? Está Boa ouvindo? noite, Ricardo. Tudo Obrigado. ótimo. Tudo bem, né? Tudo bem, Ana? Ana Araújo. Bem, eu tenho uns informes, vocês me lembram, sempre tem uns informes, né? No final da aula, eu passo isso para vocês mais para o final, então, isso são informes importantes. Eu vou começar, eu gosto sempre de começar no horário certinho, né? Que é o que está combinado. Bem, mais uma vez agradeço a vocês a presença. Sempre falo isso, saliento que são vocês que estão aí assistindo, que vão sair na ponta, são os alunos que vão estar, que vão se destacar mesmo, assim, porque são, são vocês aqui que estão procurando conhecimento. Tentando fugir de uma luz aqui, deixa eu ver se eu chego para cá, assim. Bom, até porque estou querendo muito aparecer, não. Cada vez cabelo mais branco e, enfim, vamos começar a aula. Gente, a gente está chegando no final, é um final mesmo do ciclo, e aí, esse final, eu comecei a aula colocando um punhado de interrogação aí, mas eu quero trocar essas interrogações depois por exclamações, como se fosse assim, todas as minhas dúvidas, elas serão trocadas por certezas. Enfim, a gente começa agora um período que o nome da aula, olha, prática revisão. Por quê? Prática e revisão. É como se vocês já estivessem agora como cirurgiões dentistas na prática mesmo, aplicando o conhecimento que vocês tiveram durante todo esse período. Como aplicando? Vocês vão ver e vão ver por que a gente começou lá naquele primeiro dia. Eu sempre começo a falar que é um tema assim de começar com micro-organismos. A gente vai ver que a gente chegou até a falar, eu lembro direitinho, falando, poxa, do reficofage, do reino, filo, classe, ordem, da taxonomia, que é um nome muito chatinho de falar, que vem do grego, tax, nome, da classificação dos seres vivos, da hierarquia, né? Igual estou falando do reino, filo, tal. Mas, enfim, a gente teve que passar por um momento e que eu falo mesmo que é um momento chato, assim, maçante, de uma aula que às vezes não é interessante, mas que é necessária, de aprender sobre os micro-organismos e para desencadear um processo que é o processo de chegar aonde a gente está chegando hoje. E volto a falar, eu estou seguindo muito o livro de vocês. A recomendação do livro de vocês, ela é muito legal, assim. Eu vou um pouco à margem, mas tentando fazer com que esse livro seja bem prático, assim, e seja interessante para vocês. Bom, eu comecei a aula, então, com algumas interrogações e falando que o título da aula hoje é Prática Revisão. Puxa vida, Ricardo vai falar de novo de núcleo, de carioteca, de seres vivos. Não, vou fazer uma revisão, mas uma revisão bem rápida para a gente chegar no momento final dessa aula. E temos dois casos que é como se vocês mesmo, profissionais, estivessem numa clínica e falassem: bom, agora é comigo, agora sou eu quem resolvo. E é muito interessante. E esses casos eu tirei do livro, quer dizer, acompanhando muito bem, tendo uma linha aí de obediência do livro que vocês têm, e volto a falar, tentando agregar um pouco mais de conhecimento, assim, e algumas coisas mais práticas. Pensar o tanto que a gente já viu. Estou falando, volta a falar, vai falar de novo de célula, que tem a que é procarionte, a que é eucarionte.
a célula que procarionte que parece ser assim a mais primitiva, que tem flagelo, que não tem carioteca, tá. Volto a falar, eu estou falando isso porque nós tivemos que passar por esse processo. Foi um processo Ai, assim de gostei. caminhada mesmo, de começar a fazer assim, ó, vamos começar um caminho. Primeiro temos que abrir ali o caminho, né? Baixar o mato, abrir a porteira, para depois a gente chegar chegar na clínica com o poder, que eu falo mesmo, o poder de vocês de conhecimento, de falar, poxa, eu realmente agora eu estou entendendo um pouco mais. E por quê que quis chegar naquele momento assim de falar tanta coisa? Eu estava esperando uma resposta do Bernardo e sim. Bom, pois eu vou falar. Vocês vão me lembrar então sobre uns avisos no final de aula e interessante a semana que vem aí o que que vai ter para vocês. Tudo bem. Célula eucarionte, procarionte, as células eucariontes e eucarióticas, também chamadas de eucélulas, são mais complexas, possuem membrana nuclear individualizada, vários tipos de organela. Hoje a gente está vendo assim, por exemplo, que o estudo com essa questão aí do coronavírus, de ver as importâncias assim de alguns algumas particularidades de células, por exemplo, do ribossomo, que é como se fosse assim gente, vírus é uma coisa, tá? Células com bactérias são diferentes. Mas, assim, estudando um pouco de como a função do ribossomo, como eu falei, é um avanço muito grande que a medicina vai ter aí, e, na verdade, assim, vamos ver o que vem, né? Estudos de todas as formas. Agora, eu já li ontem um artigo falando que a imunização do corona, eu falo que a gente não sabe, são coisas que a gente lê, que ela é por 3 meses. Mesmo se você for positivo, 3 meses só de imunização, quer dizer, cada um com o seu estudo, mas não é crítica, não, é cada um tentando fazer o seu desenvolvimento de pesquisa, e isso só tem a trazer para a gente um conhecimento muito maior, conhecimento mesmo da humanidade, igual teve, eu já volto a falar do antibiótico, né? Teve que ter uma Segunda Guerra Mundial para uma evolução muito grande assim na medicina. Aí vamos lá, vamos voltar. Poxa, os principais fungos, não, Ricardo, mas eu já vi isso aí. Você já falou dos fungos, você já falou que tem fungo que é as comicetos. E aí a gente vai para algumas doenças que a gente já viu, que eu vou citar daqui a pouco, assim, para vocês verem que a gente estudou várias, por exemplo, a quistinomicose, que a gente viu na aula passada. Tantas tipos de manifestações na boca, que eu estou falando por fungo, por vírus, por bactéria. Eu vou falar que a gente, se for pensar bem, o que a gente já viu de manifestação, eu vou colocar isso assim na aula, tem, mas algumas que eu ainda não pus aí, que eu falo que eu não pus na aula, mas que a gente chegou a falar, do líquen plano, do pênfico, do lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune que ninguém sabe, né? O tratamento assim, ele é muito à base de corticoide, a paracoccidioide, tuberculose, hepatite, e vai sífilis, e, bom, enfim, herpes zoster, herpes simples, a própria afta, que não sabe qual que é de caráter idiopático, quer dizer, não sabe, não tem uma explicação assim, advinda de quê? Ah, comeu muito abacaxi, aparece afta. Tem gente que não, abaixa a imunidade, aparece afta. Tá vazando um áudiozinho aí, não sei de onde, mas... E aí a gente lembra também das lesões fundamentais, que eu fui falar mesmo de mácula, de pápula, tudo, vesícula, o que é uma lesão pedunculada ou pediculada de úlcera. Não sei de onde está vazando um áudio mesmo, assim.
Bom, vou fechar o microfone de todos, não, mas... Bom, então a gente vai vendo que essas lesões fundamentais, por quê? Porque são as principais, é como se fosse o ABCD. Elas nos mostram que são muito raras lesões que fogem dessas características. Ricardo, Oi, diga. tenta fechar o microfone da Morgana, que parece que é o dela que está aberto. Deixa eu ver, então. Morgana, você está aí, Morgana? Hã? Desculpa. Aproveitando, boa noite, Ricardo. Boa noite. Meu computador tinha dado um pauzinho, mas voltou. Deixa eu te perguntar, você está mostrando alguma coisa no slide? Estou mostrando o slide. Está aqui. Não está, não? Vocês não estão vendo, não? Estou vendo, página 7. Para mim que não está dando. Eu acho que eu vou sair e vou tentar entrar de novo, então. Tá. Obrigada. Vou continuar falando, tá, Morgana? Obrigado a você. Exatamente. Obrigado, viu, Ian? Mas, enfim, então a gente está falando de lesões que são lesões fundamentais. É como se falasse assim, olha, esses são os tipos principais de lesões. E vocês vão ver o porquê que eu estou revisando, que eu estou falando. Por exemplo, quando eu vejo isso aí numa criança. Uma criança chegou no consultório de vocês, olha, hoje a aula é prática, revisão. O que vocês podem pensar que pode ser isso? Uma coisa, uma vez eu dando aula, eu não gosto de falar aluno porque somos colegas, mas vamos lá, um aluno falou assim, professor, só pela imagem não dá para a gente ter certeza. Eu achei ótima a ideia dele. Claro que só por imagem, eu não posso trazer esse paciente aqui para a sala de aula. Porque quando ele for só pela imagem, eu teria que fazer uma discussão, eu teria que conversar, por exemplo, com uma criança, com a família. Isso aparece com qual continuidade? Apareceu hoje? Essa criança está com febre? Essa criança sente ardor? Se for, por exemplo, um adulto, você sabe me falar se quantas vezes apareceu, se você usou? Porque a criança, às vezes, não vai falar, mas o pai vai saber, né? A mãe vão poder ter um histórico. E volta a falar a importância de uma ficha clínica, de uma boa anamnese. Mas, enfim, o que vocês poderiam achar que é isso aí de uma criança? Alguém pode arriscar assim? Candidíase. Candidíase. Sensacional. Sensacional a resposta. Bruna, né? Bruna, e muitas vezes falando assim, a mãe até chega a falar, esse meu menino está com sapinho. São nomes assim que são dados. Sapinho, tá? Candidíase. Para nós, candidíase. Tá, mãe, é um sapinho, sim. O menino tem febre, apareceu, ele está alimentando bem. Aí eu estou falando, vamos fazer uma pesquisa. Mas muito legal, eu fico assim, olha, é como se eu falasse assim, a aula acabou. Acabou porque eu falo assim, se foi respondida, se uma colega nossa, e eu sei que os outros também estão aí assistindo, talvez não tiveram assim, talvez o ímpeto de falar, mas olha, eu vou arriscar, estou sem graça, mas será que é sapim? Será que é uma candidíase? Esse é o objetivo de tudo que a gente veio falar. E a candidíase, Candida albicans, é um fungo. Por isso nós estudamos lá atrás micro-organismos. Eu seria muito falar assim, olha, vamos ler aqui esse livro, mas espera aí, Ricardo, você não juntou letra com letra para saber que P com mais A dá pá, B com A dá bar. Então, eu estou falando, e aí, é isso que a gente fez agora. A gente está juntando, então... Vocês viram o WhatsApp dar uma aula online da professora falando sobre K, CO e CU? Vocês viram isso? Achei muito engraçado. Ela foi falar que cavalo, cavalo está ali, vamos ligar o K para o cavalo. Co de cobra, cobra. Olha, eu vou falar do ela não aguentou, ela começou a falar e falou assim, meu Deus do céu, aí parou a aula de tanto rir. Eu falo que são as questões online. Eu estava vendo o meu sobrinho que mandou fazendo atividade física online. Mas são novos tempos, né? É o que a gente tem aí e vamos seguindo.
E é evolução mesmo, viu, gente? A gente conversando assim, lá nos Estados Unidos e, bem, com artigos, com apresentações, seguindo. Olha a Candidíase aí, já num adulto, com uma manifestação já mais diferente, já mais, assim, eu falo, mais acometido, não está só na língua. Então, estou falando, mas espera aí, Ricardo, você tem certeza que é? Eu já falei que quando não se tem certeza, vamos fazer uma cultura. Vamos fazer um esfregaço. Você pega um cotonetezinho ali, você pega, eu estou falando um Schwab, que a gente chama assim, para colher material e fazer uma análise patológica, que eu já falei que tem a histopatológica e a citopatológica. Nós vamos rever isso hoje em aula. Mas quando você não tem certeza, mas normalmente vocês vão olhar as lesões, vocês vão, assim, de cara, vai falar assim, volta a falar, com uma história que o paciente vai apresentar, vocês já chegam ao diagnóstico. Vocês não precisam de uma análise, por exemplo, patológica, de uma biópsia. Falei das bactérias. E quando a gente fala de bactérias, eu pus aí até essa imagem que eu sempre ponho da superbactéria, né? Ô, gente, é mais fácil. Olha que eu falo que essas aulas estão sendo gravadas. Quando eu falo isso, é muito sério, assim, porque é mais fácil curar uma gripe, aliás, curar uma tuberculose, entre aspas, hein? Porque é uma doença que mata mundialmente e parece que vai cair. Não, voltou. Mundialmente, eu não estou falando que tuberculose não é brincadeira, mas eu estou falando uma gripe, é igual a gente está vendo esses tipos de gripe, a SARS, a influenza e tudo, não tem cura, porque eu estou falando os retrovirais, não são, os antibióticos vão contra as bactérias, dificilmente contra vírus. Por quê? Porque vírus é muito mutante. Vírus tem, eu estou falando RNA, DNA, estou falando retrovirais, estão sendo um pouco ineficazes. Aí, voltando lá, as bactérias gram-positivas, as bactérias gram-negativas, por que que são vermelhas gram-negativas? Porque coram com o corante avermelhado. E aí eu estou falando vários tipos, o Streptococcus, por exemplo, que é o principal causador da Streptococcus mutans, qual menino? Vamos lá? Cárie. Muito bem, muito bem. Estou notando tudo aqui que vocês estão, de quem fala aqui, ó, porque vocês vão ver essas coisas, essas respostas, principalmente que agora, gente, olha, nesse momento, a gente está com quase 30 alunos. Eu sempre falo isso. Eu vou repetir e não canso de falar, não. Eu tenho visto nas nossas reuniões de coordenação queixas assim, já tem pouco aluno na minha turma. Eu fico numa felicidade, porque eu estou falando, são quase 30. Está certo que a turma, o total de alunos, parece que são 44, mas, ó, nós estamos com quase 2/3 de turma estão assistindo. E, repito, são vocês que vão sair na frente, são vocês que vão fazer o concurso, que vão passar, se quiserem. É interessante, assim, como que abre depois um caminho, a especialização, quais vocês vão fazer. E sempre digo, vale a pena, vale a pena. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à odontologia. Tenho muito não, mas devo à odontologia. Falei que das principais doenças que eu estou falando, por exemplo, falando da Cândida, que é por fungo. Aí a gente vê a cólera, que foi uma doença assim, avassaladora, que a gente tem que ter muito cuidado, que quase é erradicada, mas a cólera complicado, assim, coqueluche, a hanseníase. Aí eu estou falando, a pneumonia para o dentista é interessante, a sífilis para o dentista é interessante, a tuberculose para o dentista é interessante. O tétano não é não, Ricardo? Claro que é. Eu estou falando assim, mas são de manifestações bucais que a gente tem que estar mais atento. Aí eu repito de novo, vacinação, gente. Vocês têm que estar vacinados. Vacinados, eu estou falando, vamos pensar na hepatite, que é virótica, não é bacteriana. Mas tem vacina aí, o HPV.
Jade, tudo bem, Jade? Tudo jóia. Eu tenho que falar uma coisa da Jade aí, gente, que eu acho que ela vai me permitir falar. E eu, assim, primeiro que eu curto muito vocês lá no Instagram. Quando eu posso, eu ponho lá. Eu não ponho, às vezes, um coração, porque senão fala, puxa vida, acho que tá coração, às vezes fica parecendo que é alguma coisa a mais. Às vezes até vou pôr um coração lá. Eu dou um bate-palma e tudo. Mas a Jade falou uma coisa no Instagram essa semana, e eu estou falando, me permita, tá, Jade? Que ela estava corrigindo algumas palavras em português. O menos, que é menos, que as pessoas falam muito menos, né? O de repente junto. E hoje, quando a gente passa o WhatsApp, eu estou falando isso, faz parte da aula, hein? Ela falando o tanto que é importante falar bem, o tanto que é importante a língua portuguesa. E eu repliquei lá uma mensagem para ela, falando que eu acho interessantíssimo, achei bate-palma. Por quê, gente? Porque eu falei com vocês em aula que se destaca aquele profissional que fala tecnicamente, que sabe falar tecnicamente. Tecnicamente porque está com um carocinho aí, você, para o paciente sim, mas quando você for falar numa aula, igual eu sempre digo, eu fui dar uma aula lá na Unimed, no Congresso Internacional, que a médica falou, o que é isso na minha canela aí? Uma imagem que estava numa canela. Canela? Eu falei, não sei que osso que é esse. Batata da perna. Então, a língua portuguesa também, sabe? Prestar atenção quando a gente escreve. Eu já vi cada erro, inclusive de colegas nossos que estão assim, em algum nível aí, que eu falo, é imperdoável. Por quê? Porque vocês vão escrever artigos, daqui a pouco vocês estão fazendo mestrado, doutorado, e isso é imperdoável. Parabéns, viu, Jade? Obrigada, pessoal. Continuando a aula, a bactéria, pela sigla, né, a KPC, que é a superbactéria. Então, eu sempre repito isso porque vocês, profissionais, cirurgião, dentistas, colegas, daqui a pouco estarão receitando e tem sempre a tia que fala assim: ô, meu sobrinho querido, minha sobrinha querida, você que é dentista, me dá aquele antibiótico porque eu estou muito gripada. Antibiótico não serve para gripe. Pode servir para uma infecção bacteriana por uma amigdalite, mas pela gripe não. Ô sobrinho querido, vou falar outras coisas. Por exemplo, eu estou indo para Guarapari, você pode me arrumar um atestado? Nossa, eu não posso negar, é minha madrinha, ela que... Atestado é uma coisa muito séria, mas daqui a pouco vocês estão tendo poder legal, de poder afastar do trabalho o seu paciente. E eu estou falando, essas prerrogativas legais, é interessante até porque a gente, muitas vezes, o medicamento, a receita, o atestado, está na nossa competência. A gente tem que saber e saber o que está receitando e realmente se merece o atestado, tá? O atestado é uma coisa muito séria para... E vou falar, é assim, a clínica, daqui a pouco vocês estão lá mesmo. Vocês já vão fazer uma receita e a gente só carimba e assina corroborando, mas vocês aqui vão estar na clínica. Eu falo mesmo, quando vocês entrarem para a clínica, pessoal, o que a gente pode receitar para ele? A gente vai perguntar para vocês. E aí, o que vocês acham? A cárie, que é uma doença, né? Vamos dizer assim, é uma doença. E aí, essa cárie aí, a gente costuma falar de cárie de mamadeira. Vocês sabem por que a cárie de mamadeira, gente? Porque talvez esse nome, cárie de mamadeira, a aula hoje é prática com bate-bola. Porque costuma tomar muita mamadeira durante a noite e não escovar os dentes, e aí acumula o açúcar nos dentes da criança. Palminhas para Kelly, aquela palminha assim do Instagram, assim, do coisa. Ô, Kelly, parabéns. E muitas vezes fala assim, mas eu nem ponho açúcar na mamadeira. Tem mãe que põe muito, inclusive, e vai dormir, então, com aquela mamadeira que tomou, e a criança tende a dormir quase que às vezes 10 horas. Ah, não, minha filha acorda de madrugada, mas fica ali sem escovar os dentes. Eu estou falando aquele período longo. E mesmo sem o açúcar mesmo, aquele açúcar que você mexe ali, o refinado,
tem a lactose, né? É um tipo de açúcar que promove a cárie. Então, eu estou falando fazer uma limpeza, uma higienização, mamou ou uma criancinha, passar uma gazinha, mesmo se não consegue escovar, mas tentar fazer uma profilaxia. E aí eu estou falando, vocês já imaginaram essa criança, às vezes com 4, 5 anos, já nesse estado assim, e quando chegar, então, num período que começar os dentes permanentes, estou falando, gente, como se diz, Deus dá a segunda chance. E hoje dizem que dá a terceira, porque tem um implante. O paciente, quando faz um implante, acha que não precisa nem de escovar os dentes. Mas não vamos pensar nisso não, pelo amor de Deus, hein? Nossos dentes naturais são nossos tesouros. Quando vocês forem com uma broquinha para remover qualquer tecido dentário ali, pensem que vale mais que o ouro. Conjuntivite, eu estou colocando uma imagem aí que é um acúmulo de bactérias ali. Eu falo que é acúmulo de tudo, né? Aí é tudo, é uma escovação que não existe, é um paciente que não tem cuidado e, às vezes, muitas vezes, não foi ensinado. Eu estou falando não teve, mas tem gente. Eu tinha uma paciente, começa com C, para não falar o nome. Um dia eu falei com ela, falei, olha, eu não consigo mais fazer seu tratamento dentário, porque todas as vezes que você vem, pode ser de 2 em 2 meses, você não escova. A periodontia dela era remover tártaro e assim não escova. E ela, não escova, eu não consigo escovar, eu não lembro, eu não... Meu Deus do céu, já pensou? Eu não lembro de tomar banho, eu não lembro de lavar o cabelo. Eu nunca gastei tanto shampoo na minha vida, o meu cabelo vai gastar. Por quê? Porque a gente acha que não, mas esbarra o cabelo em algum lugar, será que não está sendo contaminado? Se eu pudesse, eu saía de touca aí. Mulheres de plantão, prendam o cabelo, nesse período, façam um coque. Lembrem que o cabelo é um meio de transmissão. Passa a mão no cabelo, passa a mão na boca sem querer o cabelo. Estou falando assim como biossegurança mesmo, a gente tem que pensar muito nisso. Mais do que isso, está levando para casa. Vírus, aí entramos, né, nesse danado desse vírus, que eu estou falando que tá difícil. Ai, meu Deus do céu, vontade de ir ao shopping, tomar um café ali no Copenhague, ou vontade de tomar um chopp não sei aonde. Vamos com calma, vamos esperar mais um pouquinho. Mas vírus, o coronavírus, e aí a gente vê esse rol aí de doenças que eu estou falando, causadas por vírus, e que a gente, o dentista, aí olha para você ver o tanto que ele tem a hepatite, a raiva, a rubéola, o herpes simples, o herpes zoster, gripe. A gente fala, quando eu falo gripe, são vários tipos, né, de vírus da influenza. E hoje o Covid-19, hoje a gente está vendo mais que é claro o tanto que a gente toma aquele jato de gotículas no consultório, que a gente nunca percebeu tanto assim, mas está começando a ver, e o meio de transmissão. Mas mais do que isso, a gente saber diagnosticar, a gente saber ter no consultório algum paciente que se manifesta e a gente poder dar um auxílio, poder falar assim, opa, peraí. Igual eu estou falando o herpes vírus humano, que está aí, que a gente logo que vê assim, volta a falar, é um tipo de vírus que é transmissível, que a gente tem que tomar cuidado, e você, profissional de saúde, olhar, falar assim, olha, paciente, vamos saber o histórico, volta a falar quanto tempo que apareceu, por que está aparecendo. Vamos citar 2 exemplos de uma possibilidade para o aparecimento do herpes vírus humanos. Como que ele pode aparecer? Quando se tem, por exemplo, uma baixa de imunidade. Muito bem. Uma outra possibilidade, por exemplo, muito sol em excesso. Uma outra possibilidade, e pode falar uma terceira, assim, para falta 1000, assim.
Estresse? Estresse. Ô, Rian, o estresse hoje eu estou falando, é muito complicado, né? Mas eu não quero ter estresse, não, puxa vida. Mas como não ter? Você pega um elevador do seu prédio, você já pega o elevador com aquele estresse, porque será que vai encostar? Porque o elevador tá. O estresse hoje está assim, a gente está numa selva, né? E mais do que isso, o estresse de prova, estresse de aula, estresse da família, que não sei o quê, mas vamos tentar nos controlar. Aí, voltando, estou fazendo uma revisão da aula. O varicela, né? A varicela, o vírus zoster da catapora, que pode se apresentar com manifestação, igual eu falei, muita gente chama de cobreiro, né? Vamos tomar cuidado com a hepatite. Hepatite é uma doença perigosíssima. Eu estou fazendo uma retrospectiva, porque a gente vai chegar num caso clínico, mas mostrando que a hepatite é perigosíssima. Como eu falei, a tuberculose é perigosíssima. E a vacina, né? O profissional de saúde que não se vacinar contra a hepatite, eu vou falar, existem vários tipos de hepatite, a gente já viu isso, mas vamos nos precaver. E aí eu chego na página 44 do livro, quando eu pego esse caso clínico aqui, ó. Eu peguei ele bem assim e depois eu fui detalhando. Nós vamos ler assim uma parte dele, vocês vão ver. Um dia na policlínica odontológica. Isso foi retirado do livro que vocês adotam na propedêutica lá, na aula de vocês, na disciplina de vocês. A sua colega, a doutora Ana Carolina, é uma excelente protesista. Protesista, claro, são as pessoas que mexem com prótese. Tipo, uma prótese total, uma coroa. Mexe muito com laboratório. No entanto, possui bons conhecimentos em estomatologia clínica. A doutora Ana Carolina, além de protesista, ela também é boa em estomatologia. Estomatologia estuda muito essa parte que eu estou falando de biópsias, de lesões. E estão vendo, olha, discutem bastante os casos lá na clínica. Em sua primeira consulta, a colega dela, a doutora Carol, atendeu um paciente de nome tal, M tal, sexo feminino, idade 47, leucoderma, quer dizer branca, tem faioderma, portadora de prótese total superior, quer dizer, ela tem uma prótese, vamos dizer, uma dentadura superior. E essa paciente queixa de ardor sobre a área palatina. Palatina, quando eu falo assim, você sabe o que é, né? O que é o palato na cavidade bucal? Céu da boca. Nossa, isso. Né? Falou. O céu da boca, para o paciente. Olha, eu estou com um probleminha aqui no céu da boca, a minha prótese. Palato. A gente vai conversar com ele com o céu da boca, mas quando for, palato. Coberta por uma prótese e já tem uns 20 dias. Na pré-consulta, seus sinais vitais, olha a importância de uma anamnese, de um exame clínico, olhando a pressão arterial, a temperatura. Então, na anamnese, relatou que a ardência começou após ter sofrido uma infecção respiratória e ter submetido a antibiótico terapia durante 15 dias. Eu coloquei, olha para vocês verem. Então, a paciente está relatando que ela teve uma infecção respiratória e teve que tomar antibiótico por 15 dias. Vou falar, gente, antibiótico por 15 dias é meio abusado aí. Não sei, eu estou falando qual foi a infecção respiratória, mas antibiótico a gente tem que ter muito cuidado, sobrecarrega muito a parte hepática e renal. Então, existe um estudo hoje até chamado de síndrome branca de câncer, sobre algum excesso de antibiótico tomado pelos pacientes, onde a gente pode observar que por causa do outro usuário assumiu o controle. É o que não pode, eu devia ter bloqueado aqui. Ninguém passa o slide, hein? Não, eu fui, cliquei errado aqui, desculpa. Tá, tem problema não. É porque uma vez foi passando e outra hora que eu fui ver eu já estava... Mas, enfim. Então, antibiótico é para ter cuidado, para tomar, não é? Vamos tomar cuidado. Enfim. E aí,
máximo que eu recomendo, às vezes, 7 dias de antibiótico, mas, bom, não sei qual que foi a infecção respiratória que ela teve. Vamos pensar, uma tuberculose, você toma antibiótico por meses. Referiu-se ainda a ter observado uma placa, olha só, placa esbranquiçada, a gente voltando à aula lá de lesão, disseminada pela região palatina, e que a placa cedia a escovação, deixando uma área avermelhada. Retornava depois de 3 ou 4 dias. Enfim, a gente está observando que a infecção respiratória foi embora e tudo, e os antecedentes familiares não teve nada assim de importante para falar, olha, na minha família também aparece isso, e solicitou a presença para discutir o caso, enfim, uma equipe multidisciplinar conversando. E conversando o seguinte, na anamnese relatou que a ardência começou após ter sofrido uma infecção, então, muito bem, tinha uma placa esbranquiçada, eu estou repetindo o que a gente falou lá, só para ficar um slide mais claro. E a doutora Ana Carolina, então, uma excelente protesista, no entanto, possui bons conhecimentos da traumatologia. Muito bem, área palatina, a gente tem lá uma placa, uma prótese, e a prótese se apresenta avermelhada, o paciente tomou antibiótico por aproximadamente 15 dias. No histórico familiar, não tem mais nada a acrescentar. O que a gente pode pensar que seja isso? Vamos ver se tem uma área avermelhada, qual que é, a gente não tem uma imagem ainda. Eu vou passar para vocês essa imagem, que não tem no livro, não. Eu é que fui buscar uma imagem que sugere o que tem. O que eu coloco na aula é que, em destaque aí em amarelo, primeiro, é uma profissional que é capacitada em prótese e tem conhecimento de estomatologia. A outra também tem conhecimento, mas um conhecimento mais limitado de estomatologia, mas, enfim, trabalho em equipe multidisciplinar, discutir. Eu vejo muitos consultórios hoje, gente, e isso é muito legal, os consultórios aparecendo assim, no mesmo corredor ali, é uma equipe mesmo, é como se fosse uma clínica. Esse aqui é pério, esse aqui é orto, e com as dúvidas surgindo, olha, quem sabe você faz uma consulta ali com o meu colega, e para avaliar, para saber, quem sabe alguém pode passar alguma coisa a mais. Placa esbranquiçada lá do paciente, placa branca e que depois fica um pouquinho avermelhada na região. O que será que é isso? Estou correndo um pouco aqui, estou olhando um pouco o slide, correndo, que eu falo, passando. Mostra na anamnese, então, uma placa esbranquiçada na região do palato, céu da boca. Estou batendo muito o martelo nisso aí. Com manchas avermelhadas, que some 3 dias, volta, e apareceu mais depois que ela tomou o antibiótico. Muito bem, anamnese, o quadro que me relata é isso. Tomei antibiótico, na minha família não tem, eu tenho isso assim, apareceu assim, assim, assim. Vocês têm suspeita de alguma coisa? Vocês acham que pode ser algum tipo de infecção? Candidíase, será? Ô, Rian, você já ganhou 3.500, mais 3.500, 7.000, com mais 3.500, dá mais não sei quanto, 10.500 pontos para você. Uma Eu também candidíase. falei, hein? Também falei. Ô, Letícia, tá bom. Então, eu estou falando, olha, 10.500 pontos para o Rian, que respondeu 3 vezes, e a Letícia respondendo. Por quê? Olha, vocês nem viram a imagem. Vocês não viram ainda para falar, puxa vida, Ricardo, você está me perguntando, mas eu não estou vendo. Mas pelo histórico. O histórico está mostrando assim, será que não tem ali uma candidíase? Porque usando uma prótese que às vezes não está bem escovada, a candidíase é uma infecção oportunista mesmo, baixa imunidade, bactérias da boca, tem bactérias que são boas, vamos colocar assim, a candidíase sobrepõe. Ela fala assim, opa, minha vez de entrar. É como se falasse assim, poxa, eu não tenho nenhum competidor aqui. Infecção oportunista, que chama.
E o que então foi feito pela doutora Carol? Um exame micológico, eu estou falando de fazer mesmo ali um esfregaço, pegou ali um swab, fez um esfregaço em lâmina e mandou para um laboratório. Vocês que estão olhando, que eu estou falando que estão examinando o caso, nem fizeram, já foram direto. Ela teve uma precaução, tem que fazer toda vez? Se você já tem, e você tem um sinal, e eu estou falando tem um caminho a seguir, você fala, vamos fazer essas coisas aqui, vamos fazer uma limpeza da prótese, e aí são as recomendações, para às vezes nem precisar de um exame anatopatológico. O que poderia ser feito? Vamos continuar no caso aí, ó. O exame clínico e anatomopatológico, 2 pontos, Candida albicans. Alterações de sinais vitais acontecem no caso de pacientes imunocomprometidos, quando uma candidose pode evoluir para uma candidemia, quer dizer, ela já fica mais frequente. O que fala no parágrafo seguinte? A situação difere de uma infecção por bactéria patogênica, porque uma infecção por bactéria patogênica em um paciente imunoestável, quer dizer, ele está com a imunidade meio lá, meio cá, os sinais vitais aparecem com mais, eu vou falar, veemência. Sinais, gente, eu sempre brinco. Eu falo brinco, eu sempre falo, eu sempre ratifico, mas sinal, por exemplo, é uma placa assim, pare. Se é placa de pare, então pare. Isso é um sinal. Um sintoma, dor. Então, eu vou juntando. Mas se eu tenho, por exemplo, febre é um sinal. Eu ponho o termômetro lá, vai me mostrar. Hoje, essas cidades aí estão medindo. O Calil, há pouco tempo, ó, só entra na minha cidade quem medir com o termômetro de testa. Está com febre, volta para... Não sei nem para onde que ele estava mandando, não. Mas, enfim, febre. Linfonodos infartados. Linfonodo infartado quer dizer o quê? A cadeia ganglionar, que eu falei que são os quartéis generais de onde saem os nossos anticorpos para combater o antígeno, ele infarta. Então, aqueles nódulos, você começa a ver para o paciente que ele reclama de íngua. Nós estamos discutindo um caso, então, que, nesse caso da paciente aí, não apresentou isso. Então, não é uma bactéria, não é uma infecção que possa estar assim. Quem sabe se é uma cândida? Quem sabe eu estou falando. E a cândida vem como oportunista depois que fez um tratamento com antibiótico terapia por 15 dias. Antibiótico terapia por 15 dias, gente, igual eu falei, além de sobrecarregar a parte hepática renal, ela destrói a microflora intestinal que a gente tem. Por isso que se toma, os antigos, assim, os nossos avós tomavam iogurtes naturais e tomam ainda para restabelecer a microflora natural, nossa parte intestinal. E aí, enfim, a gente pode perceber que a antibiótico terapia vem acabando mesmo. Antibiótico mata a flora intestinal boa. E aí, infecção oportunista, Cândida. A Cândida albicans, que é uma levedura oportunista, a ausência de micro-organismos competidores, facilitou a sua instalação e a infecção como tratamento para o paciente, miconazol. Gente, um tratamento, às vezes, é simplesmente uma boa higiene. Se for o caso... Ricardo. Oi, pois não? Você está em qual slide? Estou no 30. Parou no 23. O meu parou no 23. Parou no 23, depois que foi Eu já saí, controle. voltei, mas não... Eu vou voltar no 23. Vamos ver se... Gente, vocês têm que me falar, porque às vezes eu estou achando que estou... Não está nem movendo, não, viu, Ricardo? Não. O slide. Pelo menos para mim, não. Será que Para mim também não. É. Foi depois que assumiu o controle, aí já parou naquela página. Deixa eu ver aqui, deixa eu pôr aqui, para eu assumir o controle aqui. Agora deu. Voltou, tá. E eu vou fechar aqui para ninguém assumir aqui, ó. Vou voltar. Vai passar para o 23, vamos ver aí. Passou? Passou. Passou. Agora eu vou lá.
eu vou lá para o 27, onde eu estava falando, e que bom que vocês me intercederam aí para aqui, ó. Mais do que o 27. Eu já estava no 30. Mostrando que, então, a Cândida... Obrigado, viu, gente? Vocês falam aí, porque às vezes eu fico sem saber aí. E então, a doutora Carol orientou a paciente para executar uma criteriosa higiene da prótese total superior, aplicando o gel em sua base, como se fosse uma moldeira, em toda a área infectada da superfície palatina, colocando a prótese, repetindo o procedimento de 3 vezes ao dia durante 15 dias. Quer dizer, fazer uma limpeza. Parou a antibiótico terapia, a Cândida, que é oportunista, vai por si só, talvez, se redimir. Não dormir utilizando essa prótese, porque se você dorme também, não faz uma higienização, ela pode proliferar ali, sabe? Ela não tem um meio de acesso de limpeza durante aquele... Foi marcado um retorno 2 semanas depois e a paciente retornou sem sinais da candidíase. O Rian, ele já tinha falado assim, olha, sem ver a imagem, para mim é uma cândida que está se... Então, eu estou falando, essa seria uma imagem da paciente que usou uma prótese e que estava uma área esbranquiçada, que de repente, vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo? Sim. Tá. Sim. E aí, então, eu estou falando, a cândida, gente, conforme o tempo passa um pouquinho, que ela está infectando ali, que ela está agindo, ela faz esse manchamento vermelho. A cândida, como fungo, ela tem uma camada meio esbranquiçada assim, mas a marca que ela deixa, a lesão fundamental, é como se fosse essa parte avermelhada mesmo. E às vezes bem generalizada, sabe? Pacientes acamados por muitos dias, vocês vão ver que na região costal, por ficar muito tempo deitado, eles apresentam cândida. Os hospitais hoje têm preocupado muito com isso. E o que é mais interessante também é que os hospitais hoje têm dado muito valor ao profissional cirurgião dentista. Há pouco tempo, há uns 6 meses, final do ano passado, fiquei muito feliz, assim, porque me chamaram, inclusive, lá no Hospital das Clínicas, para avaliar um paciente que era amigo, assim, mas falou, Ricardo, você é amigo dele, quem sabe você vem aqui. Fazemos ou não uma ponte safena nesse paciente? Ué, por quê? Infartou? Infartou sim, vamos fazer? Não, o problema, o médico conversando comigo, o problema é que ele apresenta infecções dentárias. Enquanto a gente não debelar essas infecções, a gente não pode realizar procedimentos de cirurgias. Isso, gente, há um tempo atrás se fazia, nem se olhava. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro que as cirurgias cardíacas são mais recentes, né? Meu avô não pegou essa parte, mas hoje o cuidado é geral. Não existe só a boca isolado, não. Isso é interessante, é uma equipe odontológica que vai avaliar. E não deixaram fazer a ponte safena. Ele ficou lá quase que 3 semanas aguardando esse foco infeccioso, claro, com procedimentos de profilaxia e tudo. Enquanto esse foco não diminuiu ou quase zerou, aí sim, agora vamos fazer. O paciente até um pouco meio impaciente, falando, Ricardo, não é possível, eu vou infartar. Não. Calma, você está sendo monitorado, mas o risco de fazer uma cirurgia com focos bucais de infecciosa é muito grande. Que bom isso, a gente avançando. Aí um pouquinho da cândida também, que se apresenta de vários aspectos, aí não uma criancinha, né? Legal, que já está com o caninozinho nascendo lá, ó, assim, já apontando, como se diz, a vida aí aparecendo para essa criancinha já. Aí eu pulei para um outro caso. Caso na página 102. O Rian está proibido de responder porque ele já alcançou o teto máximo dos pontos aí. A Letícia também já respondeu. Eu não vou citar mais nomes aqui, senão eu vou... Mas, enfim,
Estou brincando, hein? Pode responder, viu, Ian? E Letícia e todos. Mas, enfim, um paciente de sexo feminino, 56 anos, é o que vai chegar para vocês lá na clínica, gente, na propedêutica clínica. Se queixava de feridas no lábio superior com duração de 4 dias aproximadamente. Ela está falando assim. Tem umas feridinhas na minha boca que de 4 dias ela aparece, assim, ela apareceu. Olha lá, a paciente referia-se que logo após retornar de um fim de semana na praia, notou o aparecimento de bolinhas cheias de líquido no local indicado da queixa. Foi para a praia e, depois que retornou, bolinhas cheias de líquido no local. No dia seguinte, elas romperam, dando origem às feridas, que são sintomáticas, sente ardor no local, quer dizer, arde um pouco quando vai algum alimento ácido ou algum alimento que possa ali, aquelas bolinhas, as bolinhas se rompendo, para ela bolinha, hein? O exame físico revelou ulcerações em lábio superior na fase de início de reparação com crostas. A gente está voltando lá na nossa matéria, que eu falei que hoje ia se encaixar, é a gente começando dos micro-organismos, passando para eucariota, procariota, fungos, vírus, bactérias, lesões. Falamos de todos os tipos de manifestações, as principais manifestações. Eu falei sífilis, aí eu vou repetir, actinomicose, pênfigo, o lúpus. E aí, a gente vê ulcerações, bolhas. Ai, meu Deus, será que já começa a me dar uma pista? Então, enfim, essas bolinhas se romperam, fizeram ulcerações. Ulceração, vou lá em lesão fundamental, pode ser em tecido epitelial e conjuntivo. O exame clínico, mais um quadro pregresso, anamnese e um exame anatomopatológico, mas eu quase que já começo a visualizar o que pode ser. Nós estamos numa aula de prática revisão, volto a falar, propedêutica clínica, como se nós hoje estivéssemos recebendo o paciente. Hoje, pela primeira vez, pelo menos na minha disciplina, vocês estão recebendo. É o segundo paciente que vocês recebem na cadeira de vocês. Vocês já mataram a charada. Precisou nem de exame anatomopatológico. Esse agora está lá com bolinhas numa região que ele vai mostrar, ainda não mostrei a imagem, e aí, de repente, ele fala que essas bolinhas estouraram, começa a arder, apareceram por 4 dias, ele tomou muito sol na praia. Quem pode arriscar? Herpes. Eu já falo ali, gente, porque, volto a falar, claro, não tem uma imagem aí. Ô, Ricardo, poxa, nós estamos chutando? Não, nós estamos colhendo dados. Gente, nossa senhora, eu vou dormir tão feliz hoje, eu estou falando de coração, assim, eu fico, é como se eu tivesse chegado no objetivo, assim. É o que o livro está pedindo lá, mas mais do que o livro está pedindo, é o que eu esperava de vocês começarem a ter essa avaliação, começarem a avaliar, assim, a fazerem diagnósticos. Mas não é um diagnóstico furado, não. Vocês já deram um tiro assim no centro do alvo. Eu estou falando isso, para mim, é muito legal. É o meu prêmio, é o que eu recebo assim do Pitágoras. Eu estou falando sem demagogia. Tem lá o meu vencimento no final do mês e tudo, mas é isso aí, porque senão eu estaria muito triste. É como se fosse um professor de matemática que chegasse ao final do ano e falasse assim, 2 vezes 8, 9, professor. 2 vezes 4, 9? Não, é 8. Vocês estão chegando, mas vocês estão chegando além, tá? Além mesmo. Isso aqui é uma demonstração de que vocês estão, assim, acertando diagnósticos. Olha lá, o exame clínico possibilitou a hipótese de herpes. Tem o herpes tipo 1 e 2, o herpes que a gente chama até de genital, né? O herpes que é o simples, que para nós é o interessante, que é o herpes vírus humano do tipo 1,
tem vários fatores desencadeantes capazes de luz solar. Imagino que talvez tenha ido de férias para a praia, porque estou muito estressado, eu vou para a praia. Mas, olha, juntou então estresse, juntou sol, dentre outros, eu não posso falar aqui. Eu estou somando anamnese, quadro clínico, para poder ver o que é que pode ter acontecido. Ela falando, a paciente foi orientada quanto à possibilidade de novos surtos, tendo em vista aí, vamos ver se tem uma imagem. Aqui, gente, tem uma coisa que eu passei batido. Se eu, por acaso, tenho dúvida, eu posso solicitar um exame, volto a falar, exames imunofluorescentes, que hoje estão sendo usados muito. E eu vou dar um destaque aqui para o IgM e para o IgG, inclusive utilizados também para a verificação do Covid-19. São dois exames, a gente tem anticorpos e imunoglobulinas, vamos dizer assim, que temos IgA, IgE, mas com muita importância para o IgM e o IgG, que nós já falamos um pouco em aula, que são os anticorpos que falam assim, olha, essa pessoa já passou por aqui, então ficou marcado, o anticorpo marcou através daquelas anteninhas que eu mostrei para vocês, dos linfócitos B, na aula de imunização, e mostra também ou que já passou por aqui, eu conheço esse antígeno, volto a falar, aquele bandido lá na porta da sala de aula falou, opa, eu te conheço, você não é uma pessoa boa, não. Ou que está atualmente com a doença. Então, são dois marcadores. Um fala assim, olha, eu conheço, ele já teve, inclusive já criou anticorpos, e o outro fala assim, não, olha, se ele apareceu, eu já sei quem é. Então, são os dois exames hoje, assim, muito que a gente tem que interpretar bem para dengue. Vocês vão ver, principalmente nas infecções virais, né, que a gente vê do IgM e do IgG. Aí está, então, o paciente, ó. O paciente que vocês... A imagem não está muito ampla, mas dá para mostrar ela falando assim, aqui, foram essas bolinhas que apareceram aqui. Vocês fecharam o diagnóstico. Já fecharam, estou falando na hora que... É como se ela estivesse mostrando agora, eu falo assim, pronto, está fechado. Agora, vamos tratar disso. O que você vai fazer? Uma boa alimentação, não se expor muito ao sol. Exposição ao sol, estou falando moderada, porque eu falo que o sol também faz bem, mas moderadamente, a vitamina D, mais que comprovado, né? Mas está tendo muita periodicidade, essa sua bolinha que você está falando aí, aparece de 2 em 2 meses. Eu vou fazer prova, aparece. Vamos fazer um tratamento. Hoje tem tratamento assim que reduz um pouco a carga viral, usa ciclovir, pomadas tópicas para melhorar esse ardor que sente, porque machuca e vai ali um alimento e às vezes fica aquela crosta também, fica feio, aquela crosta está em cicatrização, também dói. Então vamos aliviar para o paciente, mas mais do que tudo, vocês acertaram o diagnóstico. Vocês, essa prática e revisão, e a gente vai fazer um período de prática que são, parece que 2 aulas de prática que vocês vão ter, nós vamos fazer essa discussão de fazer, esse caso aí desse paciente aí já está fazendo como se fosse assim, o finalzinho do herpes, já virando uma fase de uma placa crostosa aí, mas também contaminante, tá, gente? Ela ainda tem uma possibilidade de contaminação aí. Um outro caso, página 129. Hoje nós fizemos 3 pacientes na agenda. Nós estávamos com 3 pacientes na agenda, a secretária falou, doutor, tem 3 pacientes, nós já fechamos o quadro, eu vou dar só um print aqui na tela, tá, gente? Vamos ver se eu consigo aqui, só um minutinho só. É uma obrigatoriedade, eu sempre falo isso, mas está aqui, mostrando quem está presente, quem não está.
eu volto a falar, eu vou dormir feliz com vocês aí. Somos 31 presentes, né? E que eu falei que poxa, é muito gratificante. Terceiro paciente. Vamos fechar a charada aqui. Paciente THF, sexo masculino, 67 anos de idade. Não é essa imagem, não. Os 67 anos, essa pessoa da imagem aí está bem mais nova. Compareceu à clínica com queixa de lesões na região de comissura labial. Essa imagem é para mostrar o que é a comissura labial. Comissura labial, então, essa região como se fosse o final do lábio esquerdo e direito. Comissura. Quem fala final do lábio pode achar também que é o começo, né? O início ou o final. Aqui, ó. Pronto. É onde está mostrando a setinha aí. Nesse idoso de 67 anos, a gente vai ver o seguinte, que ele, então, a hipótese diagnóstica do paciente THF de 67 anos é de quelite angular. É um nome que vocês ainda não viram. Não apresenta necessidade de nenhum exame complementar para o diagnóstico, sendo que o cirurgião dentista poderia realizar exames complementares, biópsia, enfim. O que eu quero dizer para vocês? Esse paciente que apresenta essa região machucadinha aí na comissura labial, ele usava prótese e não está usando mais. E de repente está tendo essa feridinha aí constante. Por quê? Porque quando não se tem prótese, opa, agora vazou um áudio aí bonito assim. Bem, a gente tem que tratar o que está em vermelho aqui, ó, dimensão vertical, dimensão de oclusão, DVO, que é fazer o que, gente? A pessoa que é desdentada, aí eu gostaria que vocês olhassem para a minha figura, eu não sou desdentado, não, mas imagine vocês perderem os dentes. Vou falar de um termo muito simples, você vai ficar com a boca mais murcha, então a dimensão vertical diminui. A região de comissura, ela começa a apresentar, vou voltar o slide aqui, presença de micro-organismos aqui, porque não se fecha bem a boca, não tem o selamento adequado, perde-se a dimensão vertical. Vocês vão ver isso mais futuramente, quando vocês tiverem aula de próteses, das pré-clínicas e tudo. E ali, então, acúmulo de vários tipos de micro-organismos. E, às vezes, até uma cândida, ou, às vezes, bactérias mesmo. Então, estou falando, não adianta, no parágrafo seguinte, não adianta apenas o tratamento antifúngico, não adianta ir lá e passar alguma pomada antifúngica. A gente tem que reabilitar, a gente tem que aumentar a dimensão, fazer com que essa comissura não fique assim, aquela coisa solta ali, com retenção de saliva, que favorece a multiplicação de fungos e outros micro-organismos. Aí eu estou tentando mostrar para vocês, porque vocês vão ver isso em aula, quando se perde a dimensão, a pessoa com prótese e perde a prótese, vocês estão vendo nessa figura do meio aí, ó, ela, quando está com a prótese, na imagem de baixo, na figura do meio, e quando está com prótese, ela tem a dimensão aumentada. Então, quando se tem a prótese, você aumenta aquele volume da boca. Quando não se tem a prótese, então, comissura, o início ali do lábio acumula micro-organismos. Esse caso para vocês, ele já é meio complicadinho para falar assim, porque vocês ainda não viram a parte de prótese. A dimensão vertical, ela é interessante você restabelecer. Aqui vai um pouco mais além do que a aula de vocês de propedêutica, mas eu fiz questão, porque é uma turma que eu acho que vale a pena, acho, não tenho certeza, investir num assunto além. Ela pode ser também restabelecida, muitas vezes com tratamentos ortodônticos. Às vezes não só aparelho, mas cirurgias ortognáticas, vocês vão ter oportunidade de ver. Gente, pessoa que fala assim, não tem queixo, não é queixo, né? Nós vamos falar palavras para o paciente, ele não tem queixo.
São pacientes classe 1, 2 e 3. Até agora eu estou falando grego para vocês. Mas aquele que é prognata, que realmente, assim, o queixo dele, a mandíbula, ela não é muito saliente. Então, estou falando correções cirúrgicas podem ser feitas e fica um resultado muito legal, muito satisfatório. E muitas vezes usado hoje também as harmonizações faciais, com preenchimento de lábios sulcos. Hoje é como se fosse assim, inconcebível, né? Nossa, se você não fez nenhum preenchimento, você não usou Botox nunca na sua vida, você está por fora. A odontologia cresceu muito com a parte de harmonização orofacial, né? Então, com toda a questão aí que eu estou falando, mas mais do que estética, ela também devolve muito essa parte funcional. E aí um exemplo do que eu estava falando, de uma comissura labial que pode ser preenchida, mas deve ser restabelecido bem mesmo a função mastigatória através de uma prótese, né? Ou implantes, né, gente? Lesões fundamentais, nódulo, cadeia ganglionar, isso tudo a gente falou na aula hoje. Eu fechei diagnósticos hoje de herpes, de cândida, com avaliação, com exames, vendo se eu estou falando se está infartado, exame extraoral, exame intraoral, quadro que foi apresentado ali, o que eu estou vendo, né, o que está me apresentando, o que o paciente relata de histórico. Isso tudo somatório, é um somatório para eu chegar a um final de uma aula que eu estou falando de uma prática, que se for necessário, se for o caso, eu tiver em dúvida daquela manifestação bucal, eu vou fazer uma biópsia. Pode ser incisional, só para relembrar. Incisional você tira daquela lesão, que às vezes pode ser grande, você tira uma parte dela, em formato de cunha. Ou excisional, quando ela já é um pouco menor, e você consegue removê-la toda. E manda para um laboratório para fazer um anátomo patológico. Aí eu estou falando, é uma discussão sua, é aquilo que você está notando, recomenda nesse exame e o anatomopatologista manda para você o que ele está observando. Células modificadas, células tumorais, células se multiplicando da seguinte forma, micro-organismos. Isso tudo, gente, é um somatório quando a gente tem alguma dúvida, né, no nosso diagnóstico. E aí eu sempre falo também, existe também a punção aspirativa por agulha, mulheres de plantão, pelo amor de Deus, estou falando que tem que estar sempre fazendo punção, mas uma mamografia periódica, pelo amor de Deus, o toque, né, olhar se tem algum caroço, não, nódulo, e vocês vão aprender isso em clínica, essa avaliação, vocês vão curetagem ou raspagem para ver alguma manifestação. Enfim, a gente chega ao final, eu preciso só dar um recado para vocês, que são alguns recados aqui, eu vou olhar aqui no... Primeiro, Esther, eu já passei para você a situação lá para o Bernardo, né? Eu posso talvez explicitar também, a Esther, a nota dela não aparece lá no... O Bernardo falou, Ricardo, não é nem você que tem que resolver, eu resolvo para ela lá, mas eu estou empenhado em resolver, já mandei para ele 2 recados, e é muito ruim, não está vendo, né? Não está... as notas estão lançadas, mas ela não consegue ter a visualização. Atividade formativa 2, valendo 1.500 pontos, eu já lancei hoje a nota para todos vocês, inclusive a Esther, tá, Esther? Nota total, eu volto a falar, eu não tenho porquê não registrar essa nota, porque eu estou falando, não é nada de... Mas é um carinho muito grande para essa turma, muito grande mesmo. Gente, eu falo, viu? Quando não é, eu falo. Eu sou bicudo, assim. Prova oficial 2, valendo 4.000 pontos. A gente vai ter que fazer uma prova igual a gente fez naqueles moldes. A prova de vocês já está pronta. Ela vai ser
Vão ser 4 respostas. É como se eu passasse um caso clínico para vocês e vocês vão responder 4 questões. Bem, assim, bem... Não precisa de ir além. Vocês vão ver que a resposta é bem objetiva. E aí nós vamos fazer igual eu fiz da prova passada. Eu postei no AVA, né? E aí do AVA, que vai ser na sessão, é a última sessão, vocês vão ver lá que a sessão U4, sessão 4, U4, eu vou mandar isso no WhatsApp dos líderes de turma, que Maria Clara e a Eduarda. Inclusive, eu já tenho notado há alguns dias a ausência do Eduardo já, alguns bons dias já. Então, no dia 4 de junho, eu vou postar para vocês e já vou mandar para os líderes de turma, olha, a prova se apresenta lá no AVA, tá? Para vocês fazerem do mesmo jeito que foi feito. Aí manda no meu e-mail como que vai ser a resposta. Vocês vão mandar ou printando a tela, ou mandando o Word que vocês responderam, vocês habilitam lá o Word e mandam para mim. Eu olho a prova, falo assim, mas todos tiveram a mesma nota, será que não... Todos merecem, gente. Eu estou falando, às vezes errou numa coisa, mas caprichou numa outra resposta. Caprichou, eu estou falando, acertou muito certinho. Enfim, para que vocês me devolvam essa resposta até o dia 15 de junho, que dá uma segunda-feira. Porque a semana do 15 de junho, semana de 15 de junho, é a semana de prova oficial. Então, vocês já vão estar me respondendo dia 15. Vocês vão mandar para mim. Vocês viram que eu, assim, eu não... Teve aluno que... Tiveram alunos que não tiveram nota. Foi 0 mesmo, porque não me entregaram a prova. E olha que eu fiquei ali, desculpa a expressão, enchendo o saco dos líderes. Olha, fulano não mandou, fulano não mandou. Aí eu agradeço mais uma vez a Cleidiane e a Eduarda, assim, eu ficando em cima no dia, olha, eu espero até 2 horas da tarde, porque eu tenho que lançar, gente, não sou só eu, não, é a coordenação me cobrando. Repetindo, então, a semana que vem, dia 4, eu vou postar a prova para vocês, a Oficial 2, valendo 4.000 pontos, para que vocês me respondam até segunda, dia 16. Vocês vão ter 2 semanas, inclusive, lembrando que dia 11, quinta-feira, é feriado. Então, não terão aula. Uma outra coisa que é um aviso, nessa semana do dia 3 de junho, semana que vem, vocês não vão ter aula também comigo. Vocês vão ter um seminário que chama-se Web Intraus. Eu nem sei se eu poderia já estar falando isso, mas eu acho que vocês já vão receber. Foi uma reunião que teve ontem e vocês já vão saber o que é isso, Ricardo. Um seminário, um Web Intraus, o que é? São os professores do Pitágoras dando uma aula a cada dia da semana. A minha aula vai ser numa quarta-feira, às 19 horas. Qual que é o seu tema, Ricardo? Eu sempre tento variar meu tema. Dessa vez eu vou falar sobre interpretações radiográficas, análises e avaliações. Inclusive, assim, voltado bem mesmo para quem não tem uma noção de radiografia e tal, mas tanto para quem não tem noção, como para quem tem. Então, vai ser uma aula para todos os períodos. Essa é a intenção. O repertório dessa semana que vem do Intraus, ele é variado. Vocês vão receber, vão ser todos os dias aulas, todos os dias com temas variados. Eu não posso adiantar mais do que o meu tema, senão estaria sendo... Mas tem temas interessantíssimos lá. Se puderem me prestigiar, eu vou ficar muito feliz, já que eu sei que vocês estão sempre aí, como se diz, me assistindo. Então, semana que vem, na quinta-feira, vocês não terão aula comigo. Na outra, feriado. Na outra, vocês como se tivessem prova. Essa semana da prova, eu não sei nem se vocês... Acho que vocês não têm provas interativas.
Então, repetindo, semana que vem, seminário, na outra semana, feriado, e na outra vocês, teoricamente, estariam fazendo prova. Quer dizer, nós já começamos a nos despedir, é meio que assim. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Professor, só uma dúvida dessa prova oficial. Ela Sim. é só digitada, é manual ou só digitada? Como pode entregar Você no dia? você vai ver que eu vou mandar em Word com as 4 respostas. Cada pergunta, você colocar uma palavrinha só, assim, ó. Não precisa mais do que a palavrinha. E vocês vão digitar na prova e fazerem igual vocês fizeram da outra vez. Vou mandar para o meu e-mail pessoal. Fez a prova, manda para o meu e-mail. Ou, se quiser mandar, eu estou falando assim, olha, digitalizou, ou respondeu ali no Word, que eu estou falando, vocês vão habilitar o Word, vão responder, pronto, anexou no e-mail e manda para mim. Deu para entender? Deu sim, é que eu estava pensando que fosse 4 questões abertas. Obrigada. Não. São 4 questões com uma resposta só. Eu vou adiantar um pouquinho. É um caso clínico, por exemplo, uma das respostas, a causa dessa manifestação virótica, bacteriológica, fungo, tá vendo? Qual que vocês podem achar que seja? Igual vocês viram, candidíase. Tá vendo que a resposta é bem assim? Herpes. Ok, Bem obrigada, assim, entendi. bem assim, ela não tem, é herpes porque o herpes não sei o que, é fungo, que o fungo parece que nos micro-organismos, só bem assim, bem, e mais do que isso, gente, é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu vejo assim, não, mas se eu mandar para o meu colega, se eu discutir, eu não estou aqui para ficar vigiando, e tenho certeza absoluta, porque eu estou falando, uma confiança que eu passo para vocês, é que vocês fizeram a prova passada com essa confiança mesmo. Eu vi questões assim, inclusive erros mesmo. Eu vi lá alguém que errou e que eu mandei a resposta, não, ó, isso aqui não era mancha, por exemplo, a mácula. Eu vi isso aqui, eu achei que era isso. Eu falei, bom, não. Mas eu vi que foram respostas depois mais complementares, muito bem elaboradas. E o que eu estou falando, a confiança que eu falei agora, é que vocês façam mesmo sozinhos. Eu tenho certeza. Eu, quando vou para a sala de aula e que, vai colar ou não vai colar, meu Deus do céu. Tenho certeza que vocês. Eu não estou aqui para isso, não. Eu quero isso que aconteceu hoje. Eu quero isso, sem citar nomes de novo, vou falar. É vocês acertando o diagnóstico, é vocês acertando, dando, falando assim, meu Deus, olha, eu tiro ali, pronto, matei a charada. Essa é a finalidade da aula. Esse é o meu objetivo. Porque o que adianta eu começar lá de micro-organismos, começar a falar e tal, e chegar num final que a gente está numa prática, gente. Hoje a gente atendeu 3 pacientes, 3. É como se vocês tivessem recebido a consulta e, olha, vamos, como se diz, hoje a nossa agenda, vocês atenderam 3 pacientes, acertando o diagnóstico dos 3. E isso me deixa muito feliz. Eu estou falando, essa aqui é a razão do ensino, do conhecimento, o que eu posso passar para vocês e o que vocês também me passam. E me passam mais do que isso, vocês me passam tanto carinho, tanto, mas tanto mesmo, é o que me faz. Lembro no início da aula, eu falei assim, gente, eu não sei se eu consigo levar, eu estou muito apertado e estou mesmo, mas olha, nós estamos chegando no final. E vamos nos encontrar por aí, se Deus quiser, né? Vai ter um momento ainda que eu falei que nós vamos trocar aquele lanche. Eu estou terminando já, viu, gente? Aquele lanche que a gente vai fazer de pão de queijo, com não sei o que, a gente vai fazer com chopp, com uma caipirinha, com um vinho. Aí vai ser diferente. Churrasco. Churrasco, vai ser outra coisa. Agora eu estou falando, gente, vamos passar desse Violão. violão. E eu estou falando, então vai ser outra história. Aí vai passar isso tudo aí, como diz o pandemônico, né?
e a gente vai se abraçar muito. Gente, obrigado de coração mais uma vez, tá? Fiquem atentos aí a esse seminário que vai ter semana que vem, tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração de vocês aí. Obrigada. Não Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. desconectar aí, porque senão fica a gravação. Desconectar o celular ou o notebook. Obrigado. Beijão. Tchau.